Pessoal, trago aqui um pequeno excerto de 5 minutos do último programa Expresso da Meia-Noite, que foi este último sábado, ou seja, estava a ser realizada a convenção do Chega e o programa foi dedicado ao Chega. Só há um partido em Portugal em que se fala de pôr uma cortina de proteção ou uma cortina de segurança à volta que é o Chega, não se fala em mais nenhum. Mas isso Mas impede alguma coisa. Tu sabes as razões porquê, tem uma razão histórica, não é por mais nenhuma razão. Qual é? Tu sabes porque é que se fala disso, porque é um partido novo. Qual é? Exatamente. Qual é a razão, Ricardo Costa? Tiveste-me a dizer, não é? A razão que Ricardo Costa quer deixar aqui subentendida é a ligação histórica com o salazarismo, com a ditadura, com o fascismo, é tudo isso. É essa ligação que Ricardo Costa quer aqui fazer, de maneira muito perspicaz. E covarde. Não é só por isso que se fala acerca sanitária. Não é só isso, é porque é um partido que defendeu coisas que eram antidemocráticas, eram anticonstitucionais. Defendeu coisas, diz o Sr. Bernardo, não é? A carinha do polígrafo, um programa que decide o que é verdade e o que é mentira, está a falar de democracia. Mas pronto, diz o Sr. Bernardo que defendeu coisas antidemocráticas e anticonstitucionais. Primeiro, durante o governo do PS tivemos mais de 10 confinamentos que foram anticonstitucionais. E aí ninguém quis saber da Constituição para nada. Aliás, tivemos António Costa a dizer exatamente isso. Que se lixa a Constituição, mas nada. Vamos ter que, se for para parar o país, para o país. Se for para fechar as pessoas em casa, fecha-se as pessoas em casa. Aí ninguém quis saber da Constituição. Segundo, quais são as bandeiras do Chega que são antidemocráticas? Estão a falar quê? Da castração química. Castração química tem países democráticos com democracias avançadas previstas com castração química. Estão a falar da prisão perpétua. Basicamente a Europa toda tem prevista a prisão perpétua. Praticamente toda. Então gostaria de saber quais são as medidas. É que estes jornalecos deixam aqui estes chabões grandes que depois assustam as pessoas do outro lado. É o seguinte, é que o radicalismo faz parte do regime político português desde 25 de Abril e o radicalismo de esquerda foi normalizado. Portanto, ninguém a mim me convence com argumentos racionais que o Chega é mais radical. Aqui ficaram caladinhos. Aqui o Sr. Ricardo Costa, irmão de António Costa, ficou caladinho e o Sr. Bernardo do Polígrafo também ficaram caladinhos. A normalização da extrema-esquerda está tudo bem. Só que a extrema-esquerda já esteve lá a governar, não é? A extrema-esquerda está associada a movimentos terroristas, está associada ao PREC, está associada às FP25. Isso aí já não se pode falar, não é? O Partido Comunista e o Bloco. Portanto, um país que tem aceito o Partido Comunista e o Bloco e de repente está todo assustado com o Chega é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Bom, eu acho aqui um bocadinho de má fé da parte de João Almeida comparar o Chega com o próprio PCP e com o Bloco de Esquerda. O Chega não teve nas suas listas membros que foram condenados por terrorismo, nem está associado a movimentos terroristas, nem está associado a invasão de propriedades, nem algo assim do género, nem defende ditaduras como foram a União Soviética, Cuba, Venezuela, não é? É um bocadinho má fé, mas pronto. É aquela coisa de normalizar a social-democracia que nós temos instalada. Aliás, só faz sentido do ponto de vista eleitoral, que é esse o problema do PSD. É que o PS tem usado de uma maneira muito inteligente o Chega para impedir uma maioria de direita. O que o PS conseguiu em 2015 Novamente esta teoria de que o Chega é uma criação do PS para combater o PSD. Meu Deus do céu. Mesmo assim, João Almeida consegue ser o mais coerente no meio disto tudo. E o PSD não tem sido, não tem sido negligente com o Chega? Absolutamente. E por isso é que eu digo, e o CDS? Por isso é que eu digo, o maior erro, na minha opinião, que Luís Montenegro cometeu desde que é líder do PSD foi afastar completamente conversações ou entendimentos com o Chega. E eu explico porquê. Porque é que é um erro. Por uma razão muito simples. Uma pessoa, primeiro, tem que respeitar, porque o mais importante do Chega nem sequer é o André Ventura, são os eleitores que votam no Chega. Porquê é que eles votam no Chega? Eles são tão portugueses como qualquer outros eleitores. É preciso perceber porque é que eles votam no Chega. E todos eles já votaram noutros partidos. E, portanto, um partido que tenha 15%, tem que se falar com ele, por respeito aos seus eleitores. É uma questão democrática. E, em segundo lugar, outro ponto. O PSD, quando vai discutir com o Chega, como é óbvio, o PSD... Sabemos que tem 15%. Hoje em dia tem 7,8%. Olha o Ricardo Costa aflito que não tem 15%, só tem 7,8%. 7,8% são 400 mil votos.
O PSD, como nós sabemos, o PSD tem uma tradição democrática acima de qualquer suspeita. Sim, com certeza. Existe desde 1974. O PSD, se vai falar com o Chega, vai impor as suas condições, fala de uma posição de força. Mais uma teoria. Agora o PSD é responsável para a domesticação do Chega. Ou seja, o PSD é que está encarregue de moderar o Chega. É mais outra teoria. E como é óbvio, ninguém neste país acredita que o PSD vai aceitar entendimentos com o Chega que vão contra a tradição democrática do PS. Mais outra, antidemocrática. A palavra antidemocrática está sempre associada ao Chega, mas nenhum deles diz quais é que são, de facto, os atos antidemocráticos ou bandeiras antidemocráticas. PSD, não, isto nunca... Devem ser os congressos do PCP, do Comitê Central, que ainda votam de braço no ar. João, deixa-me só passar aqui ao... Não, mas só agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Só para fazer... Agora vamos levar uma aula de história e de factos lógicos de Ricardo Marquis a esta gente toda. Rui tem que responder Há pouco o Ricardo dizia-me, antes de começar o programa, que não haveria mais nenhum governo sem o Chega. Um governo de direita sem o Chega. Acredita nisso? Sim, eu acredito nisso. O que lhe pergunto Obviamente, e eu acho que o Sr. Bernardo do Expresso também acredita nisso, só que não pode dizê-lo, porque é lógico, se o Chega continuar com este desempenho político que tem demonstrado, em Portugal não vai existir mais governo nenhum à direita sem o Chega. Ponto. Não venham com tretas, não vai existir maioria absoluta para coligações do passado, isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Ponto final. como é que o Chega está capacitado para entrar num governo? Que capacidade de recrutamento é que tem? Vocês estão mesmo cheios de medo. Isto me ajuda para dizer uma coisa que pairou aqui no ar, ou seja, que Vamos lá, a linha do Ricardo Marquis é esta gente. Vamos embora. eventuais 30, 40 novos deputados que entram no Parlamento pode ser um perigo para a democracia portuguesa, para a estabilidade Ninguém disse isso aqui. Ouviram? Ninguém disse isso aqui. Ainda há pouco Ricardo Costa associou a cerca sanitária do Chega a factos do passado, não é? A motivos do passado. E ninguém disse isso aqui. Tenham vergonha na cara, gente. Para a estabilidade do sistema. Eu vi isso. Acho que toda a gente ouviu e viu isso. E o atual grupo parlamentar é muito fraco. Este discurso não é novo. Se nós recuamos a 1992, 94 na Itália, a chegada dos deputados da Lega Nord no Parlamento italiano era prevista a desintegração da Itália com os regionalismos. Como com 5 estrelas depois. A chegada da Aliança Nacional era previsto o regresso do fascismo na Itália. A chegada de Jörg Haider era previsto o regresso do nacionalsocialismo na Áustria. A chegada do Movimento 5 Stelle era previsto a hecatombe, a chegada de Giorgia Meloni, a queda de todas as bolsas italianas. Nunca aconteceu nada, ok? Quando nós temos dados... O que o Ricardo Marquis disse aqui foi uma coisa muito, muito lógica. Desde os anos 90 surgem partidos da família política do Chega. Aliás, muito mais à direita do que o Chega. Isto é importante ser dito. Muito mais à direita. E também pairava o medo, não é? Da imprensa, da social-democracia, pairava o medo do regresso das ditaduras, do fim do sistema democrático, etc. Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu. Isto é um facto. Isto é histórico, né? Foi isso que quis dizer aqui o que Ricardo. demonstra que na Europa Ocidental vários destes partidos já participaram em governo, a Áustria, Itália, neste momento estão a apoiar o governo na Suécia, na Dinamarca, Suécia, Dinamarca, Finlândia, exatamente. Basicamente a Europa toda do Norte ela está a virar o regime político. Já percebeu que este socialismo, marxismo mais progressista que não está a funcionar as coisas. Eles estão a virar. Portanto, aí está. Só existe mesmo este preconceito contra o conservadorismo aqui na Europa do Sul. Porquê? Porque temos uma tradição socialista muito bem implementada e que criou tentáculos muito grandes dentro do sistema, nomeadamente na imprensa, que é aquilo que estamos aqui a assistir, no sistema de ensino e também pela cultura, obviamente, pela televisão. Agora, nós não podemos sempre considerar aquela que deveria ser chamada a reductio ad Orbanum, ok? Ou seja, todo aquilo que acontece à direita do espectro político é a imagem cara chapada de Viktor Orban ou do PiS na Polônia. Os países são muito diferentes, as geografias são diferentes, as culturas políticas são muito diferentes e nós temos, repito, dados empíricos que demonstram que em alguns países acontecem algumas coisas, em outros países acontecem outras coisas. Não vejo porquê o André Ventura em Portugal me parece muito mais parecido com o Matteo Salvini ou com a Giorgia Meloni ou com Geert Wilders, meno, que com um Viktor Orban, por exemplo, porque a estrutura de poder...
O pior é que para este tipo de jornalismo, tanto o Salvini como a Meloni já são antidemocráticos, já fazem parte da antidemocracia. Em Portugal não permite aquilo que aconteceu na Hungria. Bom, ficamos por aqui. Foi um excelente excerto de 5 minutos que mostra a podridão que vai dentro do nosso jornalismo. Este jornalismo que é criar a narrativa sólida de que se o Chega chegar ao poder, passa aqui a redundância, vai regressar a ditadura, o sistema democrático fica em perigo, o salazarismo, o fascismo, toda essa treta. É isso que a comunicação social quer passar. E ficou aqui demonstrado que isso é só uma narrativa de medo, de caos, sem nenhuma veracidade. Portanto, as pessoas em casa têm que saber que estão a ser manipuladas por um jornalismo que é ideológico. Só isso. Bom, um abraço a todos, até à próxima.